Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, mantendo distância, esse momento complicado dessa doença, desse coronavírus, né? Então eu espero que vocês estejam bem e se cuidem, não deixem de se cuidar. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Alexandre Frias para falar de um assunto terrível, que é a violência contra as mulheres, né? Essa violência que vem a cada dia aumentando um pouco mais, né? E também nós estamos agora no Agosto Lilás. É uma campanha que esse mês aqui é sobre a prevenção da violência contra as mulheres. E as mulheres têm que se ajudarem. E como nós podemos fazer isso? Nós temos um telefone 180. Dizem que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Se mete a colher, se mete sim. Você tem que denunciar. Se você vê qualquer violência contra uma mulher, você, por favor, liga no 180 para que nós possamos estar ajudando outras mulheres a tanta violência que elas vêm sofrendo, né? E nesse sentido aqui, nós temos aqui o Dr. Alexandre, ele é advogado criminalista e ele vai falar um pouquinho para a gente o que vem acontecendo nesse cenário sobre a violência contra a mulher. Tudo bem, doutor? Tudo bem, então. É um prazer enorme participar com você, poder esclarecer para o público feminino, para as pessoas que, infelizmente, sofreram esse tipo de violência que cada vez mais aterroriza a sociedade. É muito triste falar sobre isso, né? Principalmente pelo que a gente sabe já até da própria pandemia, esse aumento, né, além dessa doença nefasta pela qual nós estamos passando, ela ainda acarretou um problema da violência doméstica de forma mais agravada, né? Dada até a questão da segregação das famílias, ficarem em casa, a rotina muda, o home office é um trabalho novo, né, relativamente novo aqui exercido no país, e acaba de alguma maneira sobrecarregando a convivência familiar. Né? Então, quando a gente fala de violência doméstica, nós temos que imaginar, né, que é um tema que já foi dito várias vezes por muitas pessoas, por muitos especialistas, por vítimas, mas que as pessoas às vezes não se atêm ao fato dessa família tradicional que a gente traz, e claro que deve ser preservada, mas é uma família voltada para o lado monoparental, do lado em que se busca endeusar a figura masculina, infelizmente, né? Então as mulheres, elas não conseguem, as mulheres e os homens, eles não conseguem chegar a um consenso de que dentro de um lar existe divisões, né? E com isso acaba muitas vezes botando crédito só na figura masculina, e aí acabam se desenvolvendo as violências, que começam muitas vezes com discussões, com gritaria, com desrespeito, até mesmo as vias de fato que nós chamamos das agressões físicas propriamente ditas, né? Isso acontece também já no namoro, né? As mulheres já começam a observar que no namoro você tem que prestar muita atenção como que é o seu relacionamento com esse namorado, se é muito ciumento, o que ele pensa sobre violência contra as mulheres. Nós precisamos estar bem precavida nesse sentido, né, doutor? E essa questão também, assim, das mulheres, as mulheres se emanciparam, saíram para trabalhar, né? Saíram para trabalhar fora, estudam muito mais. Isso aí, eu acho que tinha essa figura do machismo, né? Eu mando em casa, eu determino. Né? Insegurança. E aí, nesse sentido aqui, que o senhor também vislumbra isso, doutor? Eu vejo, sim. E é uma troca, né? Existe segurança de um lado como de outro, né? Então, o que se percebe, na maioria dos casos em que atuei, tanto pela vítima quanto por acusados, o que a gente percebe é o quê? O destempero, o desequilíbrio, né? Então, se você tem esse caso da mulher que quer trabalhar fora, da mulher que quer estudar, da mulher que também almeja o crescimento profissional, quer dividir para agregar, quer dividir, dividir. O sonho da mulher não é fazer coisa errada, porque a insegurança parte do princípio de que ela sairá para fazer coisa errada, e não é. A gente tem que tirar esse mito. Essa questão é muito exagerada, né? Não pode ser assim.
Então, a lei da violência doméstica é uma lei relativamente nova no Brasil, né? Então, ela teve avanços? Teve, mas também teve retrocesso? Muitos. Né? Principalmente o retrocesso quando eu digo que as mulheres que buscam se valer desse tipo de lei para imputar falsos crimes. Violências que não existem. Por que será que as mulheres, elas têm assim, a violência e ela não denuncia? O que leva a mulher a não denunciar as violências que ela sofre em casa? E eu falo também que é uma violência sexual, porque a mulher nem sempre ela quer ter sexo com o marido, porque ela também tem que sentir prazer, ela também tem que querer, ela também tem que gostar do corpo dela, sabe? E o homem violenta ela também nesse aspecto. Essas mulheres, o que o senhor vislumbra que elas têm que fazer? Quais são as políticas públicas que ainda falta para que essas mulheres realmente saiam dessa zona de tantas violências que elas sofrem? É violência moral, violência física. O que falta de políticas públicas para que realmente as mulheres entendam que elas não nasceram para ser espancadas e violentadas? O que falta? O que falta? Conscientização das mulheres, conscientização dos homens, que o mundo mudou, nós estamos realmente, as mulheres trabalhando e ajudando os homens, nós também podemos tomar uma cerveja com nossas amigas, nós também podemos fazer isso como os homens fazem. Como é que é essa aceitação? O que falta de políticas públicas? Primeiro, nós temos que voltar ao teu questionamento em relação ao porquê que a mulher, ela, mesmo agredida, muitas vezes não denuncia e se mantém passiva. Isso, historicamente, se nós formos buscar aí os crimes, na sua grande maioria, em primeiro momento a gente percebe que é a dependência. A dependência econômica, né? É um dos fatores, a dependência econômica da mulher, né? E o marido não deixa muitas vezes esse crescimento profissional e cultural com estudos e tudo mais, justamente para mantê-la nesse sistema de dependência, como se fosse ali uma analogia à escravidão, né? Essa questão da violência sexual também ela é terrível, porque a mulher não é um objeto, não é um depósito para chegar ali e atender à necessidade do marido. Isso tem que ser prazeroso para ambos, né? Tem que ser mútuo. Né? A política pública que tem hoje ela é muito ínfima, na verdade. Né? O Estado ele dispõe de muito poucos recursos. Né? Então hoje você tem o quê? O abrigo, você tem o quê? O afastamento dela do trabalho, onde o empregador se vê obrigado a manter a trabalhadora, mesmo ela estando afastada, o que diminui a inclusão da mulher no trabalho, porque essa política é uma política de duas mãos. Né? Você tem ali a proteção da mulher no ambiente de trabalho, mas você tem a iniciativa privada que muitas vezes vai deixar de contratar uma mulher por conta desse protecionismo. Né? Então a gente tem que pensar também nessa questão toda. Né? Temos políticas públicas de afastamento do lar, com a intervenção do Poder Judiciário. E não funciona? Né? Não funciona. Relativamente, quando hoje a mulher denuncia uma violência doméstica, na maioria das vezes, promotor e juiz, ao analisarem o caso num primeiro momento, o delegado de polícia, promotor e juiz, eles acabam conseguindo levar ao convencimento do juiz o pedido de afastamento do lar. Que muitas vezes o juiz dá, mesmo não convencido da violência, mas ele acaba concedendo por conta da dúvida de que se há ou não, manda afastar. É correto? É, mas é o suficiente? Não, porque eles não estão trabalhando a causa. A causa da violência é um desvio comportamental. Esse é o foco. O desvio comportamental é que ninguém percebe. Hoje nós temos aí uns avanços nas varas criminais da violência doméstica da Barra Funda, alguns outros fóruns, que eles já têm esse trabalho incutido, né, de fazer aí um trabalho com o casal, um trabalho de reconciliação familiar, um trabalho de planejamento para exatamente demonstrar o que é a vida a dois, o que é o amor, o que é a divisão de tarefas, né, o que é o respeito, principalmente, o respeito mútuo, né?
a democracia do casamento, né? É um falar, o outro escutar e vice-versa. Né? Então é isso. Essas políticas públicas de opressão do Estado, afastamento do lar, encarceramento, prisão preventiva, muitas vezes não surtem efeito. Muitas vezes, na sua grande maioria, não surte efeito. Porque não é perpétuo, é uma prisão provisória. Né? Então, o que deveria ser feito realmente é o trabalho, né, de intervenção nesse desvio comportamental. Porque não adianta dizer que é normal uma pessoa agredir uma mulher. Não adianta dizer que é normal uma pessoa se viciar psicologicamente, uma mulher, né, humilhar. Né? Às vezes, a violência psicológica ela é muito mais dolorosa do que a física, sim, dependendo do que se fala. Né? Então é aquele rebaixamento, né? Aquela humilhação. Mas que ninguém esquece. E é uma demanda que eu creio que ainda vai perdurar por muito tempo. Porque eu acho que está faltando aí a educação dos nossos meninos. Nós precisamos educar nossos filhos a respeitar. Porque quando a gente tem essa palavra respeito dentro da nossa própria casa, os nossos filhos crescem respeitando também. Quando a gente vê o pai batendo na mãe e a mãe, ela não toma nenhuma atitude, essa criança pode achar, né, doutor, que essa conduta é normal e levar para a sua vida adulta. Então, eu creio que a gente tem que realmente trabalhar bastante a educação dos nossos meninos e nesse crescimento dele, ele crescer com respeito. Respeitar as mulheres, porque quando nós respeitamos, as coisas, elas melhoram muito. Então está se faltando muito respeito. Valores, eu acho que né? Valores. Está faltando o respeito dentro da casa, né? O homem respeitar a mulher respeitar o homem, e os dois têm que ter vontades para ter uma relação sexual, para realmente sair, para realmente respeitar que o outro, olha, hoje eu vou sair com a minha amiga, né? A gente vai tomar uma cervejinha. Isso é respeito. Olha, hoje eu vou jogar futebol. Isso aí, marido, eu quero que eu vá junto com você? Não, eu vou com meus amigos, tudo bem. Então eu acho que a gente tem que tudo envolve o respeito e a educação. E é saudável, né? É saudável, né? Família saudável, família que tem respeito um pelo outro. Acho que tem que condicionar, o casamento é uma relação de confiança. Sim. O que acontece? Muitas vezes as pessoas colocam a desconfiança na frente da confiança. E isso atrapalha, porque a desconfiança é algo incerto. Né? A confiança não, a confiança está contigo. Né? Se a outra parte ela não respeita, não faz valer essa confiança, então aí é um problema que um dia será detectado. Né? Mas é um assunto que a gente vai ainda voltar, vamos abordar bastantes assuntos ainda nos próximos, mas eu vou deixar para vocês. Ligue 180, 180, guarde-se aqui. Eles estão fazendo agora uma cruz na mão vermelha. Né? Então, quando você vê alguma mulher e ela fizer isso para vocês, ligue 180. Ligue e denuncie. Denuncie, porque nós precisamos realmente acabar com essa violência contra as mulheres. E aqui, doutora, eu quero me despedir. Muito obrigada por ter colaborado conosco aqui. Deixem as dúvidas que vocês tiverem aí por ventura, escrevam, deixem as dúvidas nos comentários e eu terei o maior prazer em responder de forma bem objetiva, prática e rápida. Tá bem? E nos acompanhe no YouTube aqui, nós vamos ter vídeos assim muito, muito importantes. Nós vamos falar sobre trabalho, nós estamos falando sobre violência, nós vamos falar também sobre as crianças, que é muito importante para nós mães, para os pais, sobre as crianças. Então assim, até próxima quarta-feira, que Deus abençoe e se cuidem. Mulheres, vocês são muito importantes. Muito importante, se valorize, se dê o valor que você tem, tá? Beijo grande para todos vocês.